Eu entro no amor agora mesmo. Bom dia, queridos. Graça e paz, amém? Paz de Cristo no coração de cada um. Eu pergunto para você, você está disposto a viver nesse novo dia essa aventura de fé que Deus te chama? Jesus, Ele chama a gente todo dia para essa vida de aventura, onde a gente entra com a obediência e com a confiança, e Ele entra com a capacidade. Ele tem que entrar com o suprimento, com a provisão interior. E esse é o chamamento da gente. Nós não fomos chamados por Jesus Cristo para vivermos uma vida na nossa própria custa, na nossa própria capacidade. Acordar todo dia e falar, não, menino, eu tenho que viver segundo a minha força, segundo a minha garra, segundo a minha, tudo que é meu, está fora de cogitação nessa caminhada de fé com Jesus Cristo. Jesus falou assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, né? Por causa disso. Você vai falar assim, poxa, mas a gente fica sem personalidade? Não, a gente ganha uma personalidade poderosa em Cristo Jesus, porque a personalidade carnal, ela é falsa. Jesus não nos projetou para vivermos separados dele. Nós estávamos separados e a gente ficou acostumado com esse negócio de viver separado da glória divina. A gente já nasceu assim, a gente pensa que a vida é isso aí. A carnalidade faz com que a gente acredite que a vida é uma vida assim, Deus lá no céu e nós na terra. Pensa um pouquinho nisso que eu estou falando. Não é assim a maioria das pessoas? Tem gente que acredita assim, Deus lá no céu é aqui na terra, aqui eu me garanto, aqui é o meu lugar, entendeu? Deus deixa comigo. E Jesus falou, não, cara, o caminho é outro. Quem quiser vir após mim tem que aprender a negar essa natureza carnal que eu destruí na cruz do Calvário. Jesus destruiu a carne lá na cruz. Falou, não, eu aniquilei o pecado, eu aniquilei a carne, eu aniquilei a velha criação, eu destruí a natureza de Adão para que vocês vivam a natureza de Cristo. Essa é a aventura da fé que Jesus chama a mim e a você para a gente viver todo dia. E você fala, como é que é esse negócio? A gente estava em Adão, né? Todo mundo era filho de Adão e Eva. Esse casal que caiu e trouxe toda essa desgraça para dentro de nós, chamada pecado, separação, carne. E todo o mal que existe nesse planeta veio por conta disso. Aí Jesus fala assim, agora eu vou inverter tudo isso, porque eu vou produzir uma obra chamada redenção, eu vou redimir vocês. Mas eu não vou redimir através de um remendo. Eu vou matar vocês. Você vai falar assim, pastor, você é maluco. Não, essa é a realidade bíblica. Jesus veio trazer morte para que haja vida. Entende? A morte dele mata a nossa velha natureza dentro do nosso espírito. Entende? Para que a gente possa começar tudo de novo, do zero, zerado, com nova natureza, nova criação, nova realidade, novo poder, nova capacidade. A gente precisa entender isso espiritualmente, porque senão a gente passa o restante da vida tentando remendar o velho, né? Tentando usar a psicologia para ver se conserta o pensamento, se conserta a velha criação, a velha natureza. É isso que a psicologia faz todo dia. Vamos tentar mudar o comportamento através do estudo psicológico, dos traumas. Vamos tentar consertar os traumas do passado. E Jesus fala, não, cara, isso daí vocês estão tentando lidar com o velho. Você não pode lidar
com a sua velha criação, tentando consertá-la. É preciso matar essa criação. E Jesus já fez isso em espírito. O apóstolo Paulo diz isso claramente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que Jesus fez e faz. Quando ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é, ele está falando do nosso espírito, ele não está falando do nosso corpo e alma, ele não está falando das nossas emoções. Certo? Por isso que muita gente não entende esse versículo. Fala assim, poxa, mas se eu sou uma nova criatura, como é que eu penso tão errado? Porque Jesus renovou o espírito, ele renova primeiramente o espírito. E você precisa entender os processos como Deus trabalha. Primeiro ele renova o espírito do ser humano. Ele coloca lá toda a glória da nova criação, da nova natureza. É um depósito divino. Deus não lida primeiramente com o nosso psicológico, nem com o nosso emocional, nem com o nosso comportamento. Ele lida primariamente com uma coisa chamada espírito, a nossa real identidade. E a partir desse espírito é que a gente vai obter todas as vitórias para a alma, para o psicológico. Entende como que isso é subversivo? Deus é maravilhoso no entendimento. Por que subversivo? Porque Jesus coloca dentro de nós um cavalo de Troia, vamos dizer assim. A maneira que ele vai destruir a carnalidade é a seguinte: ele manda para dentro de nós um presente divino, um cavalo de Troia celestial, que vai entrar no nosso espírito e vai se instalar lá dentro. Uma vez instalada essa nova criação no espírito, ele fala, agora eu vou ensinar vocês como que este poder que já foi colocado aí no espírito tem que ser utilizado para destruir toda a malignidade dessa natureza antiga que estava em vocês. Essa é a aventura que Deus chama para a gente viver todo dia, uma aventura de transformação de dentro para fora, do espírito para o corpo e alma, do espírito para as emoções, do espírito para os nossos afetos, né? Essa é a aventura da fé. Porém, a maioria das pessoas vivem uma vida em que elas não acreditam, elas não entendem isso, elas pensam que elas têm que agir aqui na Terra para tentar alcançar um Deus lá no céu, distante. Tentar agradar um Deus que está lá em cima. Não. A palavra de Deus diz que esse Deus veio habitar aqui dentro de mim, para que eu possa ter comunhão plena com Ele no meu espírito. Ele vive em mim, de tal maneira que Ele quer se misturar com o meu sentimento, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, para que a gente comece a andar numa unidade. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Amém? Eu quero que você pense um pouquinho nisso, porque isso daqui é tão profundo. A nossa cabecinha precisa ser muito mudada para que a gente comece a falar assim, Deus, graças te dou porque o teu poder habita em mim, no meu espírito. A tua glória habita aqui dentro de mim, o teu entendimento, a tua sabedoria, as tuas riquezas foram colocadas dentro de mim. Então o problema nosso é entendimento. A gente precisa entender o que Deus fez. Por isso que Paulo, o grande apóstolo de Cristo, escreveu isso aqui em Efésios capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim, eu oro também para que os olhos do coração de vocês, os olhos do coração de vocês,
sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Ou seja, nós precisamos de uma iluminação espiritual, porque a cabeça humana não consegue pegar esse negócio. Sem essa iluminação não tem jeito. A cabecinha humana, ela é acostumada muito com os sentidos e com essa coisinha aqui da terra. A gente acorda todo dia. Você pode prestar atenção. Se você não se dedicar a ouvir uma palavra de Deus, você vai ser levado pela sua natureza meramente humana, todo dia. E vai passar dia após dia, após dia, vai passar anos e depois uma década, e você vai perceber que você é um cristão, mas que você tem vivido um estilo de vida absolutamente divorciado do Espírito que habita em você. Você não dá conta disso, você não percebe Jesus, você não se entrega numa base constante, minuto após minuto, a essa glória que habita em você. Por quê? Porque a gente é acostumado, a gente é levado pela onda da nossa naturalidade. Então, eu sei muito bem disso, porque eu também sou um ser humano. Só que Deus tem me dado a graça de entender essas coisas. Ele tem iluminado os olhos do meu entendimento, e eu tenho entendido que eu não sou apenas um corpo humano andando por aí tentando ganhar dinheiro e tentando tocar meu próprio barco. Eu entendi que ele se amarrou em mim de uma maneira tão gloriosa no meu espírito. Ele me colocou numa posição de justiça e de santidade tão grande que eu não consigo fugir dessa glória. Então a única coisa que me resta pela graça de Deus é me render e falar: Deus, me ajuda a me render a esta glória. É o que Paulo está falando aqui no versículo 18. A fim de que vocês conheçam a esperança que já está dentro de você. Dentro de você existe uma esperança diária de manifestação de poder. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa esperança que ele está falando aqui não é aquela esperança de um dia eu entrar no céu. Não, eu tenho uma esperança, uma expectativa diária de que esse poder se manifeste em mim, trazendo o sobrenatural e o milagroso para a minha vida diária, né? Essa é a esperança que Ele me chamou. Ele me chamou para que eu tenha essa expectativa de que Ele se manifeste a cada instante no meu coração, nas minhas emoções. Pensa um pouquinho nisso que eu estou falando. Olha só o que Paulo termina dizendo: vocês precisam conhecer essas riquezas da gloriosa herança que Ele colocou nos santos. Nos significa dentro dos santos. Ele está dizendo assim: Deus colocou uma herança gloriosa e uma riqueza gloriosa no teu espírito. Ele está dentro de você. E você, se você não entender isso, você vai viver uma vida michuruca, pobre, uma vida derrotada, uma vida sem poder, uma vida sem capacidade, porque você vai ter toda essa riqueza lá no espírito, mas você está decidindo viver pela alma, que é diferente de espírito. Entendeu? Nós somos espírito, possuímos uma alma e vivemos num corpo. Nós somos espírito. Sabe o que o homem faz, o ser humano? Ele acha que ele é um corpo. Passa o tempo inteiro se penteando, se bronzeando, malhando. Ele passa o dia inteiro olhando para o seu próprio corpo e falando: isso daqui sou eu. Olha meu rosto como está lindo. Olha meu corpo como é malhado. Olha não sei o que. Eu preciso perder peso. Ele passa 24 horas por dia fazendo com que os sentidos, a mente, o psicológico dele se volte só para essa exterioridade. E ele não se dá conta de que ele não é corpo.
Você vai falar assim, poxa, isso afeta a vida da gente? Cara, isso destrói a vida. Destrói o entendimento radicalmente, porque a gente não enxerga que nós somos espírito essencialmente, que nós possuímos uma alma e nós vivemos num corpo. Esse corpo aqui é apenas uma casinha temporária na qual nós habitamos. E nessa aventura de fé que Deus nos chama para viver dia após dia, a gente precisa aprender a se interiorizar e buscar lá dentro desse espírito regenerado a capacidade de Deus para a gente enfrentar essa terra, esse mundo, esses principados diabólicos que estão aí querendo atrapalhar a vida de todo mundo. Você está entendendo isso, querido? É muito poderoso o que a gente tem que entender a respeito do Evangelho. Agora, a gente não vai conseguir fazer essa aventura de fé se a gente não renovar a cabeça com a verdade da palavra de Deus. A gente vai continuar acreditando que nós somos completamente desprovidos de poder, que a gente não tem poder nenhum. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui, no próprio capítulo 1, ele está falando assim, que nós temos que conhecer a incomparável, versículo 19, a incomparável grandeza do seu poder em nós, que cremos. Esse poder já está no nosso espírito. Amém? Esse mesmo poder, versículo 20, que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus habita no meu espírito regenerado e no teu espírito regenerado, se você nasceu de novo. Se você já é de Jesus, você tem o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, habita aí no teu espírito. Mas ele ainda não habita na tua alma, nas tuas emoções, ele ainda não habita. Você precisa fazer com que ele venha para essas esferas do teu ser através de uma comunhão, através de uma meditação, através de uma oração. Fala, Senhor, eu estou entendendo esse negócio. Eu não vou viver dia após dia, nessa ignorância. Eu vou trazer para a minha vida, nessa aventura de fé, esse poder que já está no meu espírito. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. É uma aventura diária de fé. Você tem que crer nisso. É por meio da fé que essas coisas se manifestam. Amém? E eu espero que isso esteja entrando no seu coração, porque isso é que transforma a vida de qualquer um. Nós não somos transformados por rituais, nós somos transformados por uma profunda renovação da mente, da mentalidade, da maneira como cremos na palavra de Deus. Amém? Portanto, eu peço a Deus que nesse dia Ele ilumine os olhos do teu coração, da tua alma, do teu entendimento, para que você entenda quem você é em Cristo, o que Ele já te deu, o que você já possui em depósito no teu espírito. Você já não é uma velha criatura, você foi completamente renovado em espírito. Você já não tem mais nada a ver com o pecado, nada a ver com a impureza, nada a ver com este mundo. Você é santo, você é santa. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando isso. Aí você vai falar, pastor, você não conhece minha vida. Não, eu não quero conhecer a sua vida. Eu quero conhecer o que Deus diz do teu espírito, só isso. Porque eu não estou tratando da exterioridade do corpo, eu estou tratando primariamente do espírito. E você tem que fazer com que o seu corpo e a sua alma, sabe, se harmonizem com quem você é em espírito. Essa santidade, essa beleza, essa pureza, essa glória que está no nosso espírito tem que afetar nossa alma, coração, nossos afetos, as nossas virtudes e a maneira como a gente usa esse corpo. Amém? Isso vai afetar finanças de uma maneira poderosa. Nós seremos prósperos de dentro para fora.
Eu tenho muito que falar sobre isso. Afetará todos os nossos relacionamentos, porque a gente não vai lidar com pessoas mais da velha maneira como lidávamos, com raiva, com antagonismo. A gente vai ter todo um preparo espiritual de lidar com outros seres humanos. Aleluia. Né? Pai, em nome de Jesus eu oro, porque isso é tão precioso, essa é a essência do Santo Evangelho, que nós somos uma criatura radicalmente nova em espírito. Nós não temos mais vestígios do que éramos, né? O Senhor apagou, matou, destruiu, aniquilou a nossa velha natureza, para que nós não tenhamos condições de falar, eu sou velho, eu sou antigo. Não, eu não tenho mais condição de falar isso. Eu não me trato pelo meu psicológico, eu não me trato pela minha emocionalidade, eu me trato pelo que eu sou em espírito. Pela fé eu declaro todo dia, Senhor, eu sou uma nova criatura, completamente em Cristo. Portanto, eu oro também, ó Deus, por esses meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra, porque este é o segredo da vitória contra o inimigo que quer mentir no nosso coração o tempo inteiro, falando que nós somos completamente diferentes dessa realidade. Pai, nós queremos essa aventura de fé para este dia, porque veremos as maravilhas do Senhor através disso. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Ele ilumine os olhos do teu entendimento para isso. Amém? Amém.